dia, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar somente a Deus. Amém. Muito bom dia para todos que já chegaram na nossa live. Como nós ouvimos essa canção, né? Deus, somente Deus, cantado pelos vencedores por Cristo, que nossa vida possa realmente agradar somente a Deus, né? E a gente sabe que para isso acontecer nem sempre é fácil, muitas vezes é com muita luta, com muito comprometimento, mas é importante que a gente possa agradar a Deus, somente a Deus, né? E agradando a Deus, a gente vai perceber que podemos sim também agradar as pessoas de bem. Nem todo mundo talvez nós conseguiremos agradar, mas certamente que agradaremos as pessoas de bem, e melhor do que isso, né? Iremos dar a nossa participação, nossa cooperação na grande obra do nosso Senhor de proclamação do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Muito bom dia, sejam bem-vindos a essa live da Igreja Batista Rio da Vida, a nossa escola bíblica dominical. Então todos vocês que já chegaram, sejam muito bem-vindos. E eu quero convidar você, né, para já nesse início, né, estar dedicando o máximo de tempo possível que você puder a essa live, para que a gente possa ter um tempo proveitoso. Também já quero fazer aquele apelo sempre de início das nossas transmissões, que você possa pegar o link dessa transmissão e já compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, tá? Não somente no grupo lá da igreja, mas compartilha ele, né, com os demais grupos que você tem aí de WhatsApp, seus contatos, para nós estarmos juntos
nessa manhã aí pensando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre a Bíblia, tendo um pouquinho mais de conhecimento a respeito da palavra do Senhor, de maneira que a gente consiga crescer um pouco mais, né? Nosso propósito aqui hoje é justamente crescer um pouquinho mais na presença de Deus através da sua palavra. Nesse tema desafiador que nós temos compartilhado com vocês, que é o avivamento, né? O avivamento pessoal. E a gente sabe, né, que é um desafio para nós, né? O avivamento, ele não vem da noite para o dia, não é uma coisa que a gente também, né, produz de fora para dentro, mas nós temos aprendido, né, que é algo que começa no nosso coração, que começa na nossa vida, na nossa transformação de vida, e então a partir daí ela vai contaminando, no bom sentido da palavra aí, né, o ambiente ao nosso redor. Né? A gente tem aprendido hoje, a gente está chegando na 13ª lição, né? Na nossa revista aqui, a última lição que a gente tem, né, na sequência aqui desse estudo, e aí a gente vai falar como vai ser no domingo que vem também. Né? No domingo que vem a gente quer fazer uma síntese desses 3 meses, 4 praticamente, de estudos, né, que nós estivemos realizando através dessa revista, né, tão importante, tão interessante para nós, chamada Avivamento Pessoal. Né? E que você possa ter tido assim, muito proveito a partir do momento em que você começou a estudar essa revista. Se você ainda, como membro da igreja, né, ainda não pegou a sua revista lá na igreja, você ainda pode pegar, né, para você ter esse estudo guardado, né, e quem sabe de vez em quando poder voltar algumas vezes mais a esse estudo. Tá? Então é muito importante que você e eu possamos fazer isso, tá bom? Eu quero, nesse momento, também dizer para você que lá na igreja, nesse momento, né, nós temos pessoas, né, lá responsáveis para estarem recebendo lá a sua contribuição. Então você que ainda não entregou a sua contribuição e quiser de alguma forma ir lá entregar a sua contribuição, tá bom? Então você pode ir lá nesse momento, que lá nós vamos ter algumas pessoas para receber você. Deixa eu aqui já então, já temos vários irmãos aqui que já chegaram na nossa Escola Bíblica Dominical, e eu quero fazer aquela saudação sempre do nosso início, né? Então quero aqui dar um bom dia para Nádia, Deus abençoe, nossa irmã Zeli também, Éber, Deus abençoe você, a Ana, né, minha esposa Loriane também, já está conosco. O Éber está dizendo aqui que ele e o Brunelli estão lá na igreja para atender os irmãos, tá? Então, os irmãos, se lembrem aí, se você precisar ir lá na igreja, tem lá, o Éber e o Brunelli vão te receber lá, com bom grado, para você entregar a sua contribuição, tanto dízimo, ofertas. Quero lembrar aqui das ofertas missionárias, tá? Se você não contribuiu ainda, contribua. É muito importante que a gente não se esqueça das nossas ofertas missionárias, nas nossas campanhas. Estamos em campanhas de missões estaduais nesse período, mas se você também não entregou a sua oferta de missões mundiais por algum motivo e quiser fazer entrega, é só você identificar no envelope, e aí você pode fazer entrega. E também a oferta do quilo você pode entregar lá. Também aqui saudar com um bom dia a Núbia, também está conosco, né? Sempre conosco aqui, né? Núbia da casa, né? Tem dito para ela que ela já é de casa. Deus abençoe. Também aqui o colega do Denilson, né? O colega do Brunelli, melhor dizendo, o Denilson, bom dia, Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Marisa também, muito bom dia. Eduarda, bom dia para você, Eduarda. Bom dia também para o Apolo, para o Rafael Monteiro, Deus abençoe a vida de todos vocês. Tá? Meus filhos lá também, Letícia, Camisco, muito bom dia, Deus abençoe vocês. Bom dia para a Adriana, bom dia para a nossa irmã Zane. Né? Então, falei bastante gente aqui, que bom que nós temos um grupo bom aqui participando conosco desse momento especial, um domingo pela manhã, hoje, dia 19 de julho. Né? Estamos aí chegando já ao final de mais um mês, ou partindo, na verdade, para a segunda quinzena, né? Já estamos na segunda quinzena do mês de julho. Como o tempo passa corrido, mas que bom podemos estar aí juntos na presença do Senhor,
Um bom dia aqui também para o Max, né? Maxwell e a Jamaica, né? Deus abençoe vocês, né? Toda a família aí, irmã Eva, o Caio, Deus abençoe a vida de vocês. Bom tê-los aqui também na nossa live de hoje, participando junto conosco da nossa escola bíblica dominical. Eu quero nesse momento, né? Lembrar os irmãos, né? Que com relação às contribuições, não somente agora você pode fazer sua entrega de contribuições lá na igreja, como também à tarde, a partir das 17h30 até as 19h30 também, você pode estar indo lá à igreja, ao templo, né, e fazendo a entrega da sua contribuição. Quero aproveitar esse momento agora para agradecer também a Deus pela vida dos aniversariantes. Na verdade, aqui no nosso cadastro dos membros da igreja e congregados, né, para essa semana que vai até o dia 26, se eu me lembro bem, 25 na verdade, um sábado, né, até o dia 25, nós temos apenas aqui a Eduarda fazendo aniversário, Maria Eduarda, né, filha da Nádia, vai fazer aniversário no dia 22, né, e nós vamos agradecer a Deus pela vida da Eduarda, pedindo ao Senhor que possa abençoar a sua vida, que ela possa ter uma semana feliz, né, que ela possa ter nesse dia do seu aniversário também um dia muito especial para ela poder celebrar, apesar dessa impossibilidade, né, de estarmos com muitas pessoas juntas, reunindo, fazendo uma festa, uma celebração, mas que isso não impeça a nossa alegria, não impeça a nossa possibilidade de estarmos juntos, através da forma que puder, né? Da maneira como nós pudermos, mas estarmos juntos, quer seja através de uma videochamada, quer seja lá, né, com o seu grupinho lá na sua família, mas enfim, que esse dia possa ser um dia muito especial para a Eduarda, né? Então nós vamos agradecer a Deus pelo aniversário dela e também, né, outras pessoas que, quem sabe, estejam fazendo aniversário, mesmo a gente não tendo aqui no nosso cadastro de membros e congregados, que é o que eu tenho aqui no nosso boletim, mas se você também tem alguém na sua família fazendo aniversário durante essa semana, nós estaremos agradecendo a Deus então pela vida dele. Então quero convidar você nesse momento a estar fechando seus olhos aí, onde você estiver, se assim puder, e vamos estar juntos em oração, agradecendo a Deus pelos aniversariantes, de forma especial aqui, agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa irmã Eduarda, ou Maria Eduarda, tá bom? Quero aproveitar aqui e deixar, antes da gente orar, saudar aqui também a nossa irmã Vera Benevenuto, que acabou de chegar também na nossa live. Deus abençoe, muito bem-vinda a irmã para participar aqui conosco. Vamos juntos então orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deu a possibilidade de vivermos mais uma semana. E aqui estamos hoje, meu Deus, num domingo, iniciando mais uma semana na Tua presença, iniciando mais uma semana buscando ao Senhor, estudando a Tua palavra, iniciando mais uma semana, meu Deus, exaltando e ressaltando o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Nós não podemos caminhar sem a Tua presença, Pai. O Senhor que conhece as nossas imperfeições, o Senhor que conhece, meu Deus, as nossas limitações e que contempla, Pai, até mesmo a gente nas nossas falhas, na nossa pequena fé. Tu que és o conhecedor de nossas vidas como ninguém. A Ti é que nós buscamos nesse momento, porque como nós ouvimos na canção do início dessa escola bíblica, que o Senhor é o único Deus. Tu somente és Deus, Deus Criador, sustentador, em quem nós confiamos plenamente e em quem também, ó Deus, nós depositamos a confiança de nossas vidas e somos gratos pelo dom da vida. E aí agora, Pai, de forma muito especial, quero agradecer ao Senhor por todas aquelas pessoas que vão fazer aniversário nessa semana que nós estamos começando hoje. Em especial, a Deus, queremos te agradecer pela vida da Maria Eduarda, que vai completar mais um ano de vida nessa semana. Ó Deus, que possa ser uma semana alegre para ela, Pai, que ela possa ter minimamente, ó Pai, condições de celebrar com a sua família, com aqueles familiares que estão distantes também, através das redes sociais, enfim, que essa semana possa ser para ela uma semana de alegria,
que ela possa, ó Deus, estar aprendendo a contar os seus dias de maneira que alcance um coração sábio, que ela possa, ó Deus, crescer no teu conhecimento, na tua graça, na tua palavra, e que o teu cuidado, as tuas bênçãos estejam sobre sua vida. E também de todos os demais aniversariantes dessa semana, pessoas que talvez nós não tenhamos aqui o conhecimento, o nome para citar, mas, meu Deus, te agradecemos por suas vidas, Pai. E pedimos ao Senhor que o teu cuidado, a tua graça, as tuas misericórdias, a tua bondade, a tua providência sejam com todos os aniversariantes dessa semana. Que eles possam ter uma semana alegre, feliz, na presença do Senhor. É a minha oração que te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Então hoje, ou melhor, essa semana aí, exclusividade para Eduarda, Se estivéssemos lá na igreja, estaríamos cantando parabéns lá para ela, e dizendo para ela que ela vai pagar o churrasco sozinha essa semana, o bolo. Deus abençoe, tá? Que a semana seja uma semana muito alegre, contente para você, para a família e para todos os aniversariantes da semana, como eu disse, A todos aqueles que estarão aí celebrando mais um ano de vida, não deixe de agradecer a Deus, não deixe de celebrar o seu aniversário com alegria no seu coração por conta dessas situações que nós estamos passando. Não, continue com alegria no seu coração, continue celebrando o nome do Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Nós não podemos nos esquecer disso, não é verdade? Temos que estar sempre agradecendo a Ele, tá? Muito bem, eu quero agora, nesse próximo momento, destacar com você, antes da gente ir para o nosso estudo, quero destacar, nesse primeiro momento de meditação aqui na palavra, a nossa campanha de leitura da Bíblia dessa semana, tá? Estamos aí caminhando, para o final, finalizar aquele tempo de leitura aí da nossa campanha de leitura da Bíblia, agora que termina, essa etapa termina agora em agosto. Então, seja firme aí na sua campanha. E um detalhe que eu quero destacar aqui também, meus irmãos, é que a campanha anterior, nós preparamos os certificados dos irmãos que nos mandaram os nomes, mas foi logo no início da pandemia, aí logo em seguida os irmãos não puderam mais voltar à igreja por conta do isolamento, E aí os certificados ficaram sem aquele momento de entrega lá no culto, mas nós estamos guardando os certificados, tá bom? Para entregar aos irmãos, assim que possível, tá? A gente vai entregar aos irmãos, ou num culto presencial, ou se a gente perceber que não poderemos voltar assim mais rapidamente, quem sabe até o final dessa campanha, agora em agosto já vamos terminar. Então a gente vai reservar e vai deixar lá na igreja para todos os irmãos que fizeram a sua campanha, fizeram aí a sua leitura da Bíblia, e vão concluir agora com o livro de Daniel, nosso último livro aí que nós estaremos lendo, Lembrando que nós estamos lendo nessa etapa os profetas maiores, que começou lá com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e aí nessa semana você já começará também o livro de Daniel. E aí então a gente vai providenciar, como já fizemos na outra etapa, então os seus certificados estão guardados. Todos os irmãos que estão mandando os nomes para a gente, dizendo, eu concluí essa etapa da campanha, nós temos lá na lista e estamos reservando o seu certificado, tá bom? Então não fique preocupado com isso não, seu certificado está guardadinho e a gente pode marcar para você pegá-lo lá na igreja se a gente for demorar ainda muito tempo com essa situação. Bom, deixa eu destacar aqui então os capítulos que você vai ler nessa semana. Nessa semana, você que está aí firme na nossa campanha de leitura da Bíblia, você vai ler o capítulo 38 até o primeiro capítulo já de Daniel. Tá? Então você vai começar aí lendo o capítulo 38, tá? E aí então você vai até o próximo sábado lendo o primeiro capítulo de Daniel. Tá? Você já vai começar o livro de Daniel nessa semana. Então você vai terminar Ezequiel e vai começar o livro de Daniel. E aí o destaque que eu vou fazer para você, para que você possa compreender a sua leitura, tá? É que você possa lembrar do contexto desses profetas. Tá? E aí eu vou aqui rapidamente pegar lá desde Isaías. Isaías profetizou há cerca de 700 anos
Eu estou só contando aqui datas redondas, tá? Há cerca de 700, um pouquinho mais, anos antes de Cristo, para o povo judá não ir para o cativeiro. Depois, aí o povo se arrependeu momentaneamente. Aí, mais ou menos cerca de 150 anos depois, veio Jeremias pregando algo semelhante, ainda antes do cativeiro. Lembrando, quando eu falo cativeiro babilônico. Então Jeremias veio pregando também uma mensagem para que o povo não fosse para o cativeiro, mas naquela oportunidade de Jeremias, o povo não se arrependeu e foi para o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, nós vamos ter 2 profetas pregando diretamente no cativeiro, ainda que contemporâneos. A gente vai ter Jeremias, contemporâneo de Daniel e de Ezequiel, só que eles estavam da seguinte maneira: Jeremias pregando lá ainda na cidade de Jerusalém para que o povo pudesse ainda aproveitar a última oportunidade de arrependimento. Isso aí por volta do ano aí 600 antes de Cristo. Como eu disse, estou falando em datas redondas, tá? Só para você se situar. Mas o povo não se arrependeu, então em 586, aí a data exata, o povo vai para o cativeiro babilônico, é quando Jeremias também escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Mas nesse mesmo tempo aí que Jeremias está ali escrevendo e pregando, né, sobre aquilo que está ali no livro de Lamentações de Jeremias, nós já temos o profeta Ezequiel, que já tinha ido anteriormente para o cativeiro babilônico. Então ele viveu na mesma época ali de Jeremias, mas ele está lá no cativeiro babilônico, já pregando para o povo que estava lá, e de lá também pregando, ajudando, né, mandando mensagens para o povo que ainda estava em Judá, né, em Jerusalém. Então Ezequiel, todo o livro de Ezequiel, ele é feito lá no cativeiro, lá numa região onde já tinha pessoas que tinham sido levadas para o cativeiro. Enquanto isso, Jeremias estava no último esforço para não impedir a derrota total do povo com a queda de Jerusalém. Infelizmente o povo não se arrependeu, e aí então a queda de Jerusalém aconteceu, e Daniel, nessa época então, era jovem, estava ali em Jerusalém, provavelmente ouviu as pregações de Jeremias, né, porque foi ali contemporâneo ainda como jovem, e aí foi levado, nesse momento da queda de Jerusalém, como eu disse, no ano de 586, ele foi levado para o cativeiro babilônico, e aí também as suas histórias, a sua pregação vai ser lá no cativeiro, na Babilônia, numa região diferente da de Ezequiel, tá? Ezequiel estava numa região e Daniel foi levado para a Babilônia mesmo, lá para, né, vamos dizer assim, o centro do império, né? Ezequiel estava numa região dominada pela Babilônia, mas não era lá a capital. E enquanto isso, Daniel foi levado junto com vários outros e com jovens que eram da nobreza para a capital, para a região realmente da Babilônia, para lá ser preparado pelo imperador Nabucodonosor, para que ele pudesse ser um líder do seu povo, submisso ao imperador Nabucodonosor. Então aí é que nós vamos ver lá a história de Daniel, de como foi a ida para ele lá, dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Então todas aquelas histórias que acontecem, né, a fornalha, né, em que os amigos de Daniel vão ter que enfrentar, próprio Daniel enfrentando a cova dos leões, enfim, algumas mensagens lá figurativas falando desse cativeiro babilônico, que tem uma duração aí de cerca de 70 anos, tá? Então, muito importante que você tenha essa consciência. Então, aí só pegando os 2 livros dessa semana, Ezequiel está pregando no cativeiro numa região, e Daniel, então, vai ser levado para a Babilônia, lá diretamente para o centro do poder da Babilônia, e lá ele vai começar também a desenvolver o seu ministério. Então, os 2 são contemporâneos, mas em regiões diferentes. E Jeremias ficou lá, lá em Israel, ficou lá em Judá, melhor dizendo, na cidade de Jerusalém, por ocasião da queda. E como eu disse, né, quem lembra aí na época que eu falei a respeito de Jeremias, Jeremias vai fazer o livro de Lamentações lá, diante daquele cenário de queda de Jerusalém, e ainda depois será levado pelos seus conterrâneos, né, pelo seu povo para o Egito. Então os últimos anos da vida de Jeremias vão acontecer lá no Egito. Ele vai continuar, quem sabe, até pregando lá, segundo a tradição judaica, ele continua pregando, mas não há nenhum livro bíblico escrito falando disso lá não, tá? Apenas a história, né, a tradição judaica comenta que ele continuou lá pregando para aqueles que ficaram pedindo exílio lá no Egito. E aí o levaram forçadamente para lá,
tá bom? Então, contextualiza aí, olha, nesse momento então, agora que nós estamos chegando aqui nesse momento da história, Jeremias ficou em Jerusalém ou já foi para o Egito? Ezequiel está numa região do Império Babilônico pregando para vários que foram levados como escravos, e Daniel e os seus amigos e muita gente foi levado diretamente para a Babilônia, e lá Daniel vai ser preparado para ser um líder juntamente com seus amigos também, tá bom? Então, só para você contextualizar, e esse cativeiro babilônico, na qual Ezequiel e Daniel estão ali pregando, dura cerca de 70 anos, tá? 70 anos, e aí depois nós vamos ter o retorno, só que aí já não vai estar mais nesse contexto da leitura que você vai fazer. A leitura que você está fazendo aí agora de Ezequiel e vai começar Daniel, ela vai se concluir justamente com esse fato, cativeiro babilônico, tá? Outros livros proféticos vão falar do retorno, assim como o livro de Esdras e Neemias também vai comentar sobre o retorno, tá? Mas não nesse momento agora. Nesse momento agora nós vamos terminar, digamos assim, vamos terminar no cativeiro, né? Simbolicamente falando, terminaremos no cativeiro, tá? E aí você vai ver, né? Só destacar aqui mais alguns temas que você vai ler aí nesse final do livro de Ezequiel, né? Como eu disse, ele tem algumas mensagens proféticas, né, a respeito daquela situação e da própria restauração do povo de Judá, no povo de Israel. Nesses capítulos aqui, né, a gente tem aqui, por exemplo, a partir do capítulo 38, destruição dos últimos inimigos de Israel. A gente viu aí nos últimos capítulos que você leu, falando sobre alguns juízos de Deus a respeito de nações que se aproveitaram da queda, né, do reino de Judá, de Israel. Alguns até saquearam naquele momento em que Israel, né, que a cidade de Jerusalém, melhor dizendo, tinha ali sido invadida. Então aproveitaram até para saquear a cidade, depois de estar toda destruída, a população já pranteando uma guerra perdida. Ainda houve alguns povos que entraram lá, né, como carniceiros, quer dizer, para roubar aquilo que tinha restado. E Deus disse que esses povos não ficariam sem o seu juízo também. No capítulo 40 fala aí da descrição do templo. Quero lembrar que eles vão, no final, né, quando eles retornarem, né, nos livros que comentarem o retorno do povo, lá 70 anos depois do cativeiro babilônico, eles vão reconstruir o seu templo. Tá? Isso vai ser descrito lá no livro de Esdras. Tá? Então, aí, no capítulo 40, 41, vão falar sobre os detalhes dessa reconstrução. Tá? E aí tem também toda uma figura, né, que mostra ali também a questão desse resgate perfeito de Deus. Eu acho que ali, nesse momento, já se fala um pouquinho dessa presença definitiva de Deus através do seu Espírito. Já há uma luz a respeito disso, para que o povo entendesse que a partir do momento que a presença de Deus se faz no meio de uma família, de uma pessoa, né, que isso é uma presença abençoadora, tá? E que isso não depende de templos feitos por mãos de homens. Tá? E aí eu quero destacar no último capítulo de Ezequiel, tá? Uma palavra bem interessante que o Senhor vai deixar aqui através do profeta Ezequiel no último versículo. Tá? Ezequiel, no capítulo de número 48, versículo de número 35, diz assim, olha, a distância total será de 9 quilômetros, né? Então aí falando um pouquinho a respeito da terra, né, da divisão da terra, mas preste atenção no restante do versículo. E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor Está Aqui. Emblemático aí nessa palavra, em que o Senhor está falando sobre essa presença consumadora dele com o seu povo, a partir, né, de Jesus Cristo, a partir da presença do Salvador na nossa vida. Hoje, por exemplo, nós somos o templo do Espírito Santo a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador. E isso é algo permanente, né? A gente não fica naquela ilusão de ter Deus numa época e outra não, nos momentos bons e momentos difíceis. Não tem isso. O templo do Espírito Santo hoje passou a ser cada um daqueles que aceitam a Jesus como Salvador. E que bom, né? Porque nós podemos então dizer, né, assim como essa última frase
do livro de Ezequiel. O Senhor está aqui. Que bom que o Senhor está conosco. Que bom que o Senhor estava no barco com os discípulos naquele momento em que veio a tempestade. Que bom que Deus está conosco, que Deus está com a sua igreja e o seu povo nesse momento de pandemia, não é verdade? Então, que Deus abençoe. Tenha aí uma boa leitura da palavra do Senhor, que você possa aprender bastante. Na semana que vem, a gente já fala um pouco mais especificamente sobre o livro de Daniel, que é um livro também bem interessante de você ler. Tem alguns símbolos, mas você também vai aprender muito com Daniel sobre permanecer fiel ao Senhor, apesar de qualquer circunstância que estivesse ao seu redor, tá bom? Deus abençoe e tenha uma boa leitura, né? Lembrando dos capítulos, você vai ler de Ezequiel 38 até Daniel capítulo 1. Bom, vamos passar então para a nossa lição de hoje, tá? Hoje nós vamos estar estudando sobre o avivamento e a comunhão, é a lição de número 13. Tá? O texto bíblico para a nossa leitura de hoje é Atos capítulo 2, com uma ênfase nos versículos 41 até o 47. É um texto conhecido dos irmãos, tá? A gente gosta muito desse texto, ele fala bastante sobre a igreja, tá? Ele tem uma síntese, um resumo da igreja naquele período. Então abra aí a sua Bíblia, a sua revista, na lição 13. Enquanto isso, deixa eu saudar aqui mais alguns irmãos que chegaram na nossa live aqui depois que eu fiz o comentário sobre a campanha de leitura da Bíblia. Quero desejar aqui um bom dia para a nossa irmã Elda, nossa irmã Márcia ali do Hino. Deus abençoe você, lá do Leão, assistindo com a gente aí, participando. Deus abençoe você, o Beto aí, as meninas, tenha aí um bom dia, seja muito bem-vindo aí à nossa live. Também o Fábio Monteiro, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Vanilda também está conosco. Deus abençoe a vida da irmã também. Muito bem-vindo todos que já chegaram e aqueles que também depois vão assistir a essa EBD, ou vão participar dela gravada, não somente aqui no Facebook, mas no nosso canal no YouTube também. Nós lembramos sempre que as nossas transmissões ao vivo, por enquanto, elas acontecem aqui no Facebook. No YouTube já é quando nós colocamos lá a gravação dessas transmissões. Bom, vamos então fazer a leitura do texto bíblico de hoje, Atos 2, 41 até o 47. Então, se tiver com a sua Bíblia aberta aí, tá bom? É só você acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Como eu disse, meus irmãos, um texto tão conhecido nosso, um texto que a gente volta e meia lê, medita sobre ele, porque ele meio que coloca aqui uma síntese de coisas muito importantes na prática da igreja daqueles dias, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a igreja, meus irmãos, ela nos dias de Jesus, quando Jesus estava pregando, era como se a igreja estivesse ali, vamos dizer assim, num embrião. Ela estava sendo gerada, ela já existia, mas ainda estava naquele momento ali da gravidez, ela estava sendo formada, gerada, mas já existia como igreja. O próprio Senhor é o cabeça da igreja, como diz a palavra do Senhor. E depois da ascensão de Cristo, ali mais especificamente em Atos capítulo 2, quando fala ali da vida do Espírito Santo de forma definitiva, há aquela, vamos dizer assim, é como se houvesse assim, um nascimento da igreja, o parto da igreja. A igreja começa a
a se multiplicar, a se mostrar aos milhares, né? Você vê, por exemplo, nesse versículo aqui, o texto diz aqui que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então vamos dizer que na ascensão de Cristo havia aí cerca de 500 pessoas já seguindo a Jesus mais de perto, tá? E a gente fala isso, né? Claro, sem, assim, não estou colocando números exatos, mas cerca de 500 pessoas já seguiam a Jesus de perto naquele momento da ascensão. E aí, a partir desse momento de Atos 2, com a vinda definitiva do Espírito Santo sobre a igreja, começando ali pelos apóstolos, ao parto da igreja, isto é, a igreja nasce, ela já existia, né? Essa ilustração é eu que utilizo, tá? Então eu entendo que quando Jesus estava pregando, ela estava sendo formada, ela estava sendo gerada, ela estava ali naqueles 9 meses, digamos assim, de geração, né? Ali a igreja estava assim. E aí então Atos 2 é como se fosse o parto da igreja, quer dizer, ela começa a se tornar pública, ela começa a se divulgar, ela começa a se espalhar, não somente fica agora em Jerusalém, como a partir desse momento ela começa a ir para outras regiões, até aproveitando mesmo esse texto de Atos capítulo 2, ou esse momento, né, que é o momento depois da Páscoa, e o momento de uma festa chamada Festa de Pentecostes, tá? Que era uma festa que o povo celebrava desde o Antigo Testamento, 50 dias depois da Páscoa, tá bom? E então o povo estava ali, gente peregrinando de várias regiões, vieram para Jerusalém. Então foi um momento muito oportuno em que a igreja nasceu, digamos assim, e com muita gente de várias regiões ali, naquele momento, ouvindo a mensagem, e começaram a levar a mensagem para suas regiões. É por isso que quando você vai ver os apóstolos, por exemplo, como Paulo, ele chega em algumas regiões da Ásia Menor, do próprio Império Romano ali, que pegava aquela região toda, ele vai encontrar já pessoas convertidas. Por quê? Porque pessoas que, quem sabe, foram evangelizadas naquele período ali da festa de Pentecostes, porque elas tinham vindo de vários lugares, e ali, ouvindo as mensagens que estavam sendo pregadas, se converteram e depois voltaram para suas regiões, levando o evangelho. Basta lembrar daquele eunuco, né? Que Filipe encontrou com ele já no caminho, pregou para ele, ele já vinha lendo a palavra, mas se converteu ali no caminho, foi batizado e seguiu para a Etiópia. Então, provavelmente, possa ter sido até o primeiro pregador, o primeiro missionário na Etiópia. Então, foi um momento muito oportuno em que a igreja nasceu, e aqui nesses versículos que nós lemos, tem aqui uma síntese de coisas muito importantes que era a prática da igreja naquele momento e que a gente tem que lembrar e tem que destacar, porque elas foram importantes para que a igreja permanecesse fiel, firme e não se desviasse, tá? Mesmo sem aquela organização que nós temos hoje. Hoje a gente tem muita estrutura, muita organização, tem as igrejas locais, mas imagine naquela época, sem nada disso, tá? A ênfase desse texto aí, tá? Para você ter aí, vamos dizer assim, uma base de coisas que eram fundamentais ou fundamentos para a igreja, é o versículo 42, que diz assim, olha, eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tem uma tradução que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esses 4 pés aí da mesa, digamos assim, eram coisas fundamentais para aquela igreja, né? Ensino dos apóstolos, comunhão, ajuda mútua, esse é o partir do pão e as orações. Foi sobre esses pés, essas bases, que aquela igreja ia sendo formada. E aí, para o nosso estudo de hoje, o versículo 46 também é um destaque, né? Porque o nosso título da lição hoje é Avivamento e Comunhão. Então diz aqui no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então isso aqui é uma ênfase a respeito da comunhão, de estar juntos, né? Da comunhão daquela igreja. E a gente vai aprender, ou está aprendendo nessa lição, que avivamento e comunhão caminham juntos, tá bom? Então é muito importante que você entenda esse texto, que você entenda essa lição. Mais irmãos chegaram aqui na nossa live hoje. Bom dia para nossa irmã Wanda. Deus abençoe minha irmã Wanda com as crianças aí, João Pedro, né, a Ana Vitória, também a nossa irmã Esther.
A meu irmão Sid Clay, lá de São Paulo, né, como sempre, participando das nossas lives também. Vocês estejam bem aí, você, Líbia, as crianças, Deus abençoe, muito bom ter você aqui participando comigo nessa live, né? Meu irmão que mora lá em São Paulo, né, que é tão distante em forma geográfica, mas através das redes sociais a gente pode estar junto, muito bem-vindo, tá? Fico muito feliz quando você participa aqui das nossas lives aqui, da nossa igreja, tá? Bom, vamos lá então ao texto da nossa revista. Eu quero destacar aqui alguns pontos, né, do avivamento e comunhão. A gente tem aprendido, né, que o avivamento, ele projeta na nossa vida, né, ele reflete na nossa vida algumas coisas que são muito importantes, e na lição de hoje, a comunhão, questão da comunhão. O avivamento da igreja primitiva foi precedido e acompanhado pela comunhão, aí na introdução do seu estudo hoje. É verdade, meus irmãos, nós vemos aqui que o fato deles estarem juntos, compartilhando da fé no Senhor, compartilhando também, né, de coisas materiais, porque a gente vai ver que eles, quando viam que alguém tinha mais necessidade, o que eles faziam? Ajudavam. Era assim que estava funcionando, né? Então, quando eles viam que tinha ali uma pessoa precisando, uma família precisando, com maior necessidade, eles ajudavam essa pessoa. Isso era muito importante, tá? Essa prática da igreja naqueles dias ali. Então, o avivamento da igreja, ele veio junto com essa comunhão. Até porque, meus irmãos, era um tempo, como eu disse, não é um tempo em que havia reconhecimento da igreja, não é um grupo, como disse aqui, de 3.000 pessoas junto com os apóstolos, chegaram lá para o Império Romano, para o governo, e disseram assim: olha, nós estamos aqui começando o cristianismo, somos seguidores de Cristo e queremos oficializar, abrir aqui o CNPJ da igreja e organizar aqui a igreja aqui em Jerusalém e depois fazer filiais dela em todo o Império. Foi assim? Não foi dessa forma. Pelo contrário, a igreja começou à base de muita perseguição, sem reconhecimento. Como eu lembro sempre, nem templo tinha. O templo que eles pregavam em alguns momentos no pátio, né? Você vai ver isso descrito aqui no livro de Atos, né? Que em algumas ocasiões, né, os apóstolos, por exemplo, pregavam, mas o máximo que chegava no pátio para pregar os seus sermões a respeito de Jesus. E isso lhes começou a ser proibido pelos próprios judeus. Não somente o Império Romano, mas os próprios judeus, eles, os seus compatriotas, o próprio povo judaico, o povo berço do Salvador Jesus, começou a proibir: olha, não pregue mais nesse nome. E aí você vai ver como os apóstolos, por exemplo, responderam: nós não vamos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, não vamos deixar de pregar, e oravam pedindo ao Senhor que pregasse com intrepidez, com coragem, e isso foi acontecendo, né? Realmente foi acontecendo. Eles começaram a pregar, mesmo sendo presos, né? A gente vai ver Pedro pregando, e aí depois ele e João vão ser levados, né, ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o tribunal na época, e aí vão ser condenados e instigados a não pregarem mais sobre isso, estarão sendo proibidos pelo seu próprio povo, pelos sacerdotes religiosos do seu próprio povo, que era da religião judaica. Eles eram proibidos de pregar a respeito de Jesus, mas não pararam de pregar, tá? E aí, então, por causa desse cenário todo de dificuldade, eu penso que quando alguém se convertia naquela época, ele se convertia mesmo. É claro que havia falsos profetas, falsos pregadores, havia também pessoas erradas, né, que não mudavam a sua vida, havia isso também. Mas a conversão das pessoas era mais genuína, sabe por quê? Porque eles não tinham lá um hall de membros, não tinham lá denominação, não tinha essa questão, um templo para eles irem todos os domingos, não. A conversão era feita pelo estilo de vida. Então, como que uma pessoa demonstrava a sua conversão? Vivendo o Evangelho de Jesus. Tá? Não é assim: olha, eu quero pedir minha carta aí para a igreja de Jerusalém, quero se tornar... Não era dessa forma. Isso é uma coisa nossa, hoje faz parte da nossa estrutura, hoje a gente vê que é necessário isso, dado tantas coisas, né, que desviam o foco das pessoas com relação à igreja. Então hoje isso se tornou uma situação necessária. Mas naquela época não. A conversão, a pessoa mostrava que era um crente, um cristão,
pelo seu estilo de vida, por seguir o caminho de Jesus. Inclusive, eles só foram ser chamados de cristãos mesmos, que é seguidor de Cristo, tempos depois, na cidade de Antioquia da Síria. Eles geralmente, quando chegavam numa cidade, as pessoas falavam assim: olha, aqueles do caminho estão chegando aí na cidade. Por que do caminho? Lembra de João 14,6, que Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os seguidores de Jesus, no início, eram chamados de os do caminho, né? Ou aqueles que seguiam o caminho, que era Jesus. Aí, lá em Antioquia, é que eles passaram a ser chamados também de cristãos. Alguém chamou de cristão porque seguiam a Jesus. Então, quem segue a Cristo, cristão. Tá? Mas, como eu disse, essa estrutura toda que nós temos hoje, sem redes sociais, meus irmãos, veja bem, muitas vezes temos que se reunir às escondidas, à base de perseguição, sem poder ter as suas reuniões públicas, sem templos para reuniões. Muitas vezes eles chegavam, como eu disse, no pátio do templo ou em alguns locais, nas sinagogas dos judeus, que era o local de culto dos judeus, e aí às vezes os apóstolos, como Paulo, por exemplo, chegava lá e ia até uma sinagoga, como ele era judeu, ele ia até uma sinagoga e lá ele pregava, mas algumas vezes era até expulso. Então era um tempo difícil, mas um tempo em que a igreja nasceu na base da comunhão. Era uma igreja viva pela comunhão. Eles estavam juntos, perseveravam juntos, caminhavam juntos. Tá? Então a comunhão foi algo muito importante. Tá? E a comunhão foi uma das bandeiras, um dos destaques desse avivamento logo aí no início da igreja. E não deve ser diferente hoje. A fé em Cristo deve nos unir acima de qualquer coisa. Temos que colocar uns para os outros que nós estamos unidos pela palavra, estamos unidos pelas orações, estamos unidos pela comunhão, estamos unidos pelo partir do pão. E estar junto não é só congregar numa igreja, é realmente fazer parte da vida uns dos outros, é ter tudo em comum. Comunhão vem de, é claro, né, aí a palavra comunidade, né, e aí que tem a sua origem a palavra comum, quer dizer, nós temos as coisas em comum, tá? Não somente a nossa fé, não somente irmos lá e termos hoje uma igreja em comum, um local de culto, mas também estarmos atentos aos nossos irmãos na fé, aquelas pessoas que estão conosco nessa mesma fé, e aí estar disposto a auxiliá-las nos momentos em que elas passam por dificuldades. Tá? Então é muito importante o avivamento e a comunhão andam de braços dados, né? Andam juntos. Versículo 46 que nós destacamos, aí há uma ênfase em que as pessoas tinham uma harmonia no convívio, né? Como nós lemos, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Como eu disse, o máximo que chegavam ali no pátio do templo, com as suas ideias, com a sua pregação. A propósito dessa ideia de templo, tá? Só começou a haver no meio da igreja, tá, meus irmãos? Já por volta de 300 anos depois de Cristo, tá bom? Então, você que é um amante aí da história, tá? Então, queria te lembrar isso, né? Foram os primeiros templos da igreja, 300 anos depois dessa época aqui aproximadamente, vieram por permissão do imperador romano chamado Constantino, e muitos desses templos inicialmente eram templos pagãos e foram transformados em templos para a igreja cultuar. Tá? Então a igreja ficou aí 300 anos sem templo. Eu sei que hoje nós sentimos muita falta lá do templo, de estarmos juntos, né? Porque não é somente do templo que nós sentimos falta hoje, a gente sente falta da comunhão, né? De estar lá junto com os irmãos. Eu sei que não é do tempo físico lá, mas a gente sente falta também daqueles cultos nos lares, né? Daquelas reuniões de oração que nós fazíamos nas casas, dos momentos da EBD, né? De estarmos juntos. É isso que faz falta para nós hoje. O templo é só um local físico, tá? É só um prédio, que também é um local bom, porque é o local em que nós nos reunimos, gostamos, é a nossa casa, digamos assim, também. Mas não nos esqueçamos que hoje, mesmo diante desse momento de pandemia que nos obriga a ficar um pouco isolados, mas graças a Deus que um tempo difícil como esse veio, em que a gente tem as redes sociais que nos auxiliam
e nos dão a oportunidade, por exemplo, uma manhã como essa, eu estou aqui com 22 acessos, por exemplo, já na nossa escola bíblica. Provavelmente, esses 22 acessos aqui a gente pode multiplicar no mínimo por 3, né? Porque a gente sabe, né, que tem um celular para 3, 4 pessoas, às vezes alguém pode estar assistindo na televisão também com a família, né? Então, a gente pode multiplicar pelo menos por 3, né? Então significa que nós estamos aqui com umas 60 pessoas juntas numa aula de EBD num domingo pela manhã. Isso é muito bom, né? Isso nos ajuda um pouquinho, né, a vencer os desafios da comunhão. Essa semana, por exemplo, a gente teve a ideia de fazer uma semana de oração fazendo sorteios de duplas de oração. E na quinta-feira a gente deu oportunidade para os irmãos contarem os seus testemunhos a respeito disso, né? E foi bem interessante, né? Os irmãos ali falando, né, que foi bom orar com o irmão. Fizemos isso através de videochamada, ligando para o celular, para o telefone físico, orando com a pessoa, né? Cada um orando pelo outro. Isso foi muito bom, né? Isso foi enriquecedor. Isso deu aquela sensação de que nós não estamos sozinhos, apesar de estarmos um pouco distantes fisicamente, né? Por quê? Porque nós somos seres que precisam de estar em comunhão. E eu sei que tem irmãos que estão sentindo muito essa falta de estar diretamente lá junto, né, congregando, pelo menos aos domingos, lá com os irmãos, para poder ter aquela sensação de participação junto com os irmãos. Sei disso. Eu também estou sentindo falta. Não pense os irmãos que muitas vezes quando eu vou pregar lá nos nossos cultos de domingo à noite, que a gente transmite lá ao vivo, direto lá da igreja, do templo, né? Que quando eu vou pregar lá, vejo os nossos bancos lá, quase que, né, vamos dizer, 90% lá vazios, né? Às vezes alguns irmãos vão lá, né, que não estão na área de risco, mas poucos, né, muito pouquíssimos, porque nossa cidade, me parece, né, ainda não confirmei essa informação, me parece que esse final de semana a nossa cidade está passando por uma reclassificação, e aí acho que está vindo para o risco moderado, mas ainda tem que confirmar isso ainda, né? Mas me parece que ela, né, avançou um pouquinho, né, nessa questão aí do enfrentamento da pandemia. Então isso, quem sabe, vai abrir possibilidades, né, de mais irmãos estarem frequentando aos cultos. Já falei sobre isso um pouquinho. Então, assim, a gente, mesmo através das redes sociais, pode vencer um pouquinho isso e usar esses recursos, né? Como nós estamos aqui, os irmãos todos se cumprimentando, eu cumprimentando os irmãos, falando nominalmente aqui as famílias que estão reunidas. Isso é bom. Nos ajuda a enfrentar isso um pouquinho, tá? Então a comunhão é algo importante. A gente está percebendo agora o quanto ela faz parte. E eu lembro daquele texto do livro de Hebreus, né, que fala sobre não deixar de congregar na igreja como alguns fazem. Por quê? É importante, né? E esse período aí de mais de 4 meses, né, a gente já está aí vencendo aí, passando dos 4 meses de pandemia, a gente está vendo o quanto isso faz falta, da gente poder estar mais com a família, naquelas reuniões familiares, da gente poder estar na igreja, nos cultos de quinta, de domingo, um culto no lar ou um encontro familiar lá no lar. O quanto isso faz falta. Então, meus irmãos, que esse tempo, como eu preguei até acho que domingo passado à noite, que a gente não se esqueça de tudo isso que está vivendo no dia que a gente voltar à normalidade, assim Deus nos permitindo. Se Deus nos permitir que a gente volte à normalidade, poder estar lá no templo, todo mundo junto de novo, que tenha vacina, nós estamos orando por isso, estamos numa campanha de oração por isso. Então, que a gente lembre desse tempo e pense assim, poxa, hoje eu vou na igreja, eu vou lá no templo cultuar com meus irmãos, porque houve uma época em que eu não podia, eu sentia falta disso. Então tinha gente que na época que podia, não valorizava muito, e agora está sentindo falta. Então, não nos esqueçamos. Eu sei que a gente tem memória muito curta, mas não se esqueça, tá? Agora, uma coisa que eu quero destacar é que comunhão não é só aquilo lá no templo, tá? Como eu disse, nós, mesmo estando distante, podemos estar em comunhão, percebendo as necessidades uns dos outros, orando uns pelos outros, falando uns com os outros, nas nossas lives, né? Uma forma de nós estarmos em comunhão, né? Porque a gente se junta para ter aquela aparência, né? Pelo menos aquela parcialidade de estarmos juntos através da rede social e sabendo, ó, meu irmão está ali, ó, fulano está ali, está na nossa live. Isso é importante,
para nós podermos ter essa sensação de comunhão. Podemos não deixar que a distância nos impeça de estarmos em comunhão, tá bom? Não se deixa vencer. Eu sei que tem gente que às vezes está triste, está chateado com isso, e diz assim, não é a mesma coisa, pastor, de a gente estar lá na igreja. Eu sei que não é, irmãos. Realmente não é. Como eu disse, imagina eu pregando todos os domingos, né? Um pastor gosta de ver a igreja cheia, lotado, o pessoal lá, todo mundo ouvindo a pregação. Imagina eu ter que manter o entusiasmo pregando para, né, você me ouvir através do celular, de uma rede social, e olhando lá o templo praticamente vazio, só com alguns irmãos lá me ajudando, outros participando lá. Imagino como isso é desafiador para mim, pregar, o pessoal do louvor cantar também, como se aí os irmãos lá estivessem. Então a gente realmente introduziu aquela ideia assim, olha, e eu tenho falado sempre com o pessoal lá, a igreja está aí participando, não está aqui visualmente, mas quando você começa o culto e bota na rede social, o pessoal está participando, está todo mundo lá, está todo mundo junto. A propósito, domingo que vem, né, que é o último domingo do mês de julho, celebraremos mais uma vez a ceia do Senhor, como já fizemos algumas vezes, para que a gente não perca essa ideia de comunhão, meus irmãos, apesar dessa dificuldade. Então não deixa essa dificuldade te entristecer, tá? Aproveite esse momento, aprenda algumas lições e aproveite essa oportunidade. Como diz, quantas pessoas nós estamos alcançando como igreja nesse período, né? Eu falei agora há pouco, né, de pessoas, nós temos pessoas de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, até de Portugal, já participando conosco, ou que já participaram em algum momento das nossas lives. E é uma situação que nós jamais iríamos alcançar somente com os nossos cultos lá no nosso cantinho, lá fechado no templo. A gente até, esse recurso não vai ter como a gente abrir mão mais dele, mesmo quando estivermos no templo lá. A gente quer continuar alcançando essas pessoas. Estar em comunhão. Tá? Então é ter em comum, começando pela nossa fé. Alguns pontos aqui da nossa lição, tá, que eu quero destacar. Primeiro que lá em Neemias capítulo 8, a gente vai aprender, né, que de alguma forma o pecado ele traz conflito, mas o avivamento e a comunhão ele faz com que as pessoas andem juntos. Diz ali, né, nesse texto assim, olha, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente. Então, se por um lado o pecado distancia as pessoas, por um outro lado, tá, a nossa fé nos faz estar juntos, nos faz unir-nos. Tá? Eu posso estar aqui na mesma fé que o meu irmão lá em São Paulo, que o Carlos lá em Belo Horizonte, que acho que é lá a sobrinha, né, da Adriana, mas do Brunelli, né? Esqueci o nomezinho dela agora, acho que é Ana Luísa, não me lembro agora, mas lá em Portugal, né? Lá no Rio, eu tenho familiares lá no Rio também que participam, né? Ali a minha cunhada Jocília, né? Filho, genro. Então, assim, e a gente pode estar junto nesse período porque nós de alguma maneira nos interessamos nesse momento por uma mesma coisa. O que está nos fazendo estar juntos agora nesse momento? É a Bíblia, é a fé, é a palavra. Todo mundo está interessado em estar estudando a palavra, em compartilhar junto da palavra. Eu estou aqui passando o estudo para os irmãos, mas os irmãos desejaram assistir, participar, ouvir essa palavra. Então é isso que está nos unindo agora. Da mesma forma que logo mais vai ser aquele momento de celebração, de culto, de oração, enfim, então é o que nos une, né? Então o avivamento, né, e comunhão, né, andam juntas, e a fé no Senhor Jesus é que nos une, faz a gente estar, mesmo estando distantes, mas a gente dizer assim, não, nós estamos querendo a mesma coisa. O que nós estamos fazendo nessa manhã juntos? Todos nós estamos juntos estudando a palavra. A nossa fé nos une. Que bom, né? Que o Senhor Jesus, ele nos une. O diabo, ele tenta separar a gente, separar as famílias, separar os casais, separar as igrejas, dividir, né? Mas o Senhor Jesus não, ele vem para fazer isso que nós lemos aqui na Bíblia, para trazer comunhão. Alguns pontos aqui também na nossa lição. Deus quer que vivamos em comunhão, verdade, com vontade de Deus.
Lá em Gênesis, no capítulo 2, você lembra o que ele falou a respeito do ser humano lá recém-criado? O Brunelli está lembrando aqui, é Maria Luísa. Acertei 50%, né? Acho que eu estava com o nome da minha sobrinha na mente, Ana Luísa, né? E falei aqui Ana Luísa também, mas é Maria Luísa. Sabia que tinha Luísa, né? Obrigado aí pelo lembrete, Brunelli. Né? Então, Maria Luísa, lá em Portugal, né? E participa conosco. Que bom. Né? Então, isso é possível, né? Como eu disse, através desses recursos, mas não somente dos recursos. Nós não estaríamos juntos se não fosse a fé. Se não fosse o desejo de querer uma coisa comum. Não é verdade? Deus quer que vivamos em comunhão, Gênesis 2,18, né? Você lembra o que está escrito lá? Não é bom que o homem esteja só. Né? Então, Deus nos criou com essa necessidade, né, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão. Deus nos criou com essa necessidade de caminharmos juntos, desde o Jardim do Éden. A comunhão da igreja custou a Jesus um alto preço, é verdade. Você lembra que o Senhor Jesus entregou a sua vida, né, para que de alguma forma nós hoje pudéssemos estar juntos no mesmo povo, numa mesma fé. Ele pagou um preço alto. Como a gente canta um cântico, né? Sei que foi pago um alto preço. Verdade, Jesus pagou um alto preço para nós estarmos hoje juntos. Ele nos deu uma nova família. Interessante que os discípulos tinham essa preocupação inicialmente, né, a respeito da família. Senhor, como é que eu vou dizer aqui com as minhas palavras, né, o diálogo, interpretando aqui o diálogo dos discípulos com Jesus. Senhor, como é que vai ser da gente? Quando a gente começa a seguir o Senhor, nem todo mundo gosta da gente. A gente às vezes tem que, né, renunciar certos familiares, parentes, enfim. Ou eles, na verdade, se afastam da gente por causa da fé, isso os discípulos estavam falando, né? Eles estavam deixando, no caso deles especificamente, eles estavam deixando muita coisa para trás para seguir a Jesus, para pregar, para levar as boas novas de pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E aí eles estavam falando assim, e as nossas famílias, como é que vai ser? E a gente vai se sentir sozinho? E aí Jesus fala que eles iriam ganhar muito mais irmãos e irmãs. E é verdade. Tem pessoas, para você ter uma ideia, e é isso eu digo porque eu, como pastor, nesses 25 anos, já pastorei várias igrejas com esse sentimento. Tem pessoas que às vezes quase não têm familiares com ela. E aí ela diz assim, pastor, realmente a minha igreja é a minha família. E ela realmente sente isso. Na nossa igreja mesmo, nós temos irmãos que realmente têm a sua família, mas que realmente, inclusive a gente brinca lá na igreja falando família IBRV, né, que é a família da Igreja Batista Rio da Vida. Fizemos um vídeo no mês de maio aí, lançamos em julho o vídeo das famílias, né? E aí terminamos com o vídeo da família maior, que é a família IBRV, quer dizer, nós somos uma família a partir da mesma fé que nós temos. Isso porque Jesus nos tornou essa família. Então ele faz com que eu, mesmo estando distante de pessoas, como eu disse, lá em São Paulo, em Portugal, no Rio, em Belo Horizonte, possamos ser uma família, mesmo não sendo do nosso sangue, mas somos famílias pelo sangue de Jesus. É isso? Então a gente pode dizer assim, olha, eu tenho um irmão de sangue, mas não é o seu, é o sangue de Jesus. Jesus pagou esse preço. E o Senhor quer que nós vivamos em comunhão. O ponto 2, né, e aí eu estou fazendo esses pontos aqui para concluir a lição, porque a gente faz uma abordagem geral e depois eu vou só citando alguns pontos de destaque. Ponto 2 fala de comunhão, louvor e testemunho. Quando os crentes convivem amavelmente, o nome do Senhor é exaltado. João 17, 21, se você tiver com sua Bíblia, vai frisando ou grifando esses versículos, diz assim, aqui todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa importante nós temos aqui nesse texto. As pessoas vão ver que realmente Jesus está conosco, que nós temos a Jesus no nosso coração, quando elas veem que a gente consegue caminhar junto. Olha que coisa importante.
A propósito, mesmo lá no Evangelho de João, Jesus fala sobre isso. Que as pessoas irão conhecer, né? Ele falou para os apóstolos, as pessoas vão conhecer que vocês estão me seguindo quando vocês se amarem. Isso é, quando vocês caminharem juntos. Por isso, meus irmãos, todas as vezes que um grupo se divide, uma igreja se divide, que pessoas às vezes não conseguem caminhar juntos, a gente dá um mau testemunho. É por isso que, infelizmente, né, eu sei que hoje nós temos várias denominações, isso é coisa do homem, tá? E alguns caminhos não dá para voltar mais, mas quando as pessoas ficam olhando, né, essas várias denominações, tudo separado e cada dia surgindo mais, isso dá uma aparência meio estranha do Evangelho, sabia? Eu atravesso a cidade para ir para o templo lá da nossa igreja. Atravesso a cidade literalmente, né? E aí daqui até lá eu vou vendo várias igrejas, vários pontos, né? Com placas, várias denominações. Lá próximo da nossa igreja mesmo, do nosso templo, várias. Aí eu fico pensando assim, tentando olhar tudo isso com a mente de uma pessoa não crente, né? Uma pessoa que não frequenta a igreja. Fico olhando assim, qual é a visão que eles têm da gente? Quando ele olha para a gente e vê assim, um grupo aqui, outro grupo ali, todo mundo falando de Jesus, mas que não consegue conviver junto. Quando eles veem, por exemplo, um grupo se dividindo, né? Se multiplicando. É muito bom quando uma igreja se multiplica, isto é, ela gera outras igrejas, é diferente, ela vai se multiplicando. Mas é muito ruim quando uma igreja se divide, ela racha, as pessoas não conseguem caminhar juntas, então tem que caminhar separado. Que testemunho nós estamos dando quando isso acontece? É muito ruim. Então, como eu disse, infelizmente, nessa questão de muitas denominações, muitos grupinhos reunidos no mesmo bairro. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, é melhor uma porta de igreja do que porta de botequim, por exemplo, é um ditado antigo. E eu sempre digo, muito cuidado com isso, né? Porque nem toda porta que diz que é igreja mesmo, tá? Olhe a Bíblia, examine a Bíblia antes de achar que aquela igreja, só porque está com o nome de igreja, é igreja. Infelizmente, como eu disse, essa divisão toda, essa incapacidade hoje das pessoas crentes caminharem juntas, isso na verdade fala contra nós. Você já imaginou se hoje fôssemos um povo só? Vou pegar aqui pela minha cidade, em Cachoeiro, uma grande quantidade de crentes aqui na nossa cidade. Vou pegar aí pelo menos mais de 50 mil, eu posso imaginar, que é 1/4 da nossa população de 200 mil. Você já imaginou esse povo todo se reunindo num local só? Até você teria dificuldade primeiro de local, né? Mas imagine se reunindo como um grupo só nas casas e dizendo, nós temos a mesma fé, estamos juntos. Que mudança nós poderíamos fazer na cidade? Mas não, hoje a gente vê, né, cada um puxando para o seu lado, cada igreja fazendo marketing para o seu lado, de si mesmo. Né? Por isso que eu tenho algumas ressalvas com essa questão do marketing da igreja. Eu acho que é bom até certo ponto, mas tem hora que parece que a gente é uma empresa e que quanto mais eu tirar do outro e passar para mim, é mais lucro para mim. Não é isso. Esse não era o plano de Jesus. Isso é uma coisa do homem. Tá? Então toda essa divisão, toda essa repartição, essas denominações, elas na verdade falam um pouquinho contra nós. Mas infelizmente aconteceram. Então quero dizer para você que está participando conosco, que muitas vezes vai concordar, é mesmo, pastor, eu não frequento hoje uma igreja por causa disso. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Isso é uma desculpa que não tem uma base. Tá? Eu sei que hoje isso é uma questão que realmente foi um erro na história, ou foram erros que aconteceram na história, as pessoas foram se dividindo, né, ou não caminhando muito juntas mais, mas eu quero que você lembre que nós continuamos sendo pessoas imperfeitas. Jesus é perfeito, e nele nós nos congregamos e buscamos a perfeição. Então, não fique achando que igreja é um local de pessoas perfeitas. Tá? Então não deixe de congregar por isso. Tem muita gente, pastor, eu prefiro ficar na minha casa mesmo, ainda mais agora com o negócio de internet, que eu posso participar de culto aqui de casa. Não faça isso. O dia que você puder, vá para a igreja, vá para o templo, esteja com pessoas, congregue com pessoas, se ajunte com pessoas, ajude mutuamente, né? Tanto você vai ajudar como vai ser ajudado.
Olha quantos mandamentos dos uns aos outros tem no Novo Testamento. É só você ler: perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros, admoestai uns aos outros. Tem muitos mandamentos na Bíblia com essa terminologia uns aos outros. Então é importante. Então não pegue isso como desculpa. Tá? A igreja é um local de pessoas, tá, num processo de reconstrução de suas vidas, de regeneração. Então procure sim, aí sim, procure uma boa igreja, uma igreja viva, uma igreja que prega a palavra, né, a Bíblia, que procura realmente viver a Bíblia. Isso eu te incentivo. Então aí tenha cuidado. Mas não deixe de congregar por conta dessa desculpa, não, tá? Agora é claro, não podemos nos esquecer de que, já que estamos no nosso grupo, por exemplo, temos na minha igreja lá, a Igreja Batista Rio da Vida, vamos viver numa plena comunhão, demonstrando esse amor para as pessoas, demonstrando carinho, evitando falar mal uns dos outros, fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, tendo paz uns com os outros, se ajudando. Para quê? As pessoas de fora vão olhar e eu quero fazer parte desse grupo, porque esse grupo, né, se ajuda, a gente vê que eles se amam realmente, a gente vê que eles têm um carinho uns com os outros. Isso é muito importante. Então é isso que Jesus falou: olha, as pessoas vão ver que vocês me seguem quando elas perceberem que vocês estão se amando, que vocês realmente conseguem caminhar juntos. Tá? Então, estamos lá na nossa igreja, caminhamos junto aqui na rede social, vamos caminhar junto. Isso vai testemunhar da presença de Jesus na nossa vida. Tá? O Espírito Santo é quem promove essa unidade, a unidade, né, da igreja. Uma das grandes obras do Espírito Santo é levantar um grupo, que é a igreja de Deus, e nele gerar comunhão. Verdade. Pessoas avivadas, pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que vão viver em comunhão. Quando você vê um crente falando muito mal do outro, julgando muito o outro, tenha cuidado. E tem muitos crentes que se dizem cheios do Espírito, mas estão prontos a falar mal uns dos outros, a se acharem superiores uns aos outros. E nós já falamos sobre isso aqui nas nossas lições. Tá? Cuidado com esse tipo de crentes. Com esse tipo de crente que às vezes num ambiente de trabalho faz distinção de quem é crente e não é, e se acha superior a quem não é crente. Muito cuidado. Nós falamos sobre o respeito às pessoas que não são crentes. Não é que a gente concorda com o que eles praticam, não, mas respeitamos e queremos sim que eles tenham a mesma fé que nós, mas não por pressão e nem se achando superiores. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos pessoas em regeneração, num processo de santificação. Eu estou num processo de santificação. Sabe quando é que eu vou terminar o meu processo de santificação como pastor? Só o dia que eu for me encontrar com Jesus. Ou eu morrendo, ou se Jesus voltar antes disso acontecer. Aí sim, lá no céu, eu terei um corpo diferente, e aí não terei pecados mais. Mas enquanto eu estiver aqui, ainda estou nesse processo que nós chamamos de santificação, de consagração a Deus. Tá bom? E o Espírito Santo é quem promove isso. Então, muito cuidado com crentes que falam mal uns dos outros, com crentes que se acham superiores aos outros porque são crentes. Isso não é comunhão, tá? O Espírito Santo não nos faz agir dessa forma. O Consolador ama a comunhão, se revela na medida em que convivemos com os remidos em Cristo. É verdade, né? A gente tem aqui alguns versículos que podemos destacar, por exemplo, Efésios 4, 1, 3, eu vou ler aqui nesse ponto, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, ou melhor, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aí a intervenção, a presença do Espírito promovendo comunhão. Isso nos une, a presença do Espírito Santo nos une. Lembramos que o Espírito Santo que está presente na minha vida é o mesmo Espírito Santo que está presente na sua vida, você que já entregou a sua vida a Jesus. Ele não se divide, como diz, é a presença de Deus constante na nossa vida, tanto no crente aqui em Cachoeiro de Itapemirim, onde estamos agora, como um crente lá do outro lado do mundo, no Japão, na Coreia, na Ásia, enfim, no Oriente Médio, na Europa. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Tá? Concluí essa lição de hoje falando
sobre a diversidade, isto é, a unidade na diversidade. Meus irmãos, somos pessoas diferentes, mas o Espírito Santo nos faz realmente viver em unidade. Podemos viver em unidade, tá? Eu gosto de citar muito o texto de Atos 4, deixa eu ver aqui, Atos 4, versículo 32, que diz assim, olha, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então quero destacar principalmente aqui, olha, da multidão dos que creram, uma era a mente, que mente? A mente de Cristo, e um o coração. Significa dizer, meus irmãos, que nós somos diferentes, mas em Cristo nós nos unimos. Cristo não nos separa, Ele nos une. Ele nos une. E a gente tem que aprender nessa nossa caminhada a conviver com aquelas pessoas que às vezes têm uma ideia diferente da gente. Por exemplo, como que a gente reage numa assembleia? Graças a Deus, na nossa assembleia, na nossa igreja, a gente tem assembleias que estão sempre assim num clima de muita paz, né? E eu louvo a Deus pela nossa igreja, que entende isso, né? Mas a gente precisa sempre estar pensando, refletindo, como é que eu ajo numa assembleia? Eu sei que meu irmão às vezes tem uma opinião diferente da minha. E aí tem hora que a gente tem que levar para votação. Por quê? Porque nós queremos a mesma coisa. A mente de Cristo é uma só. Todos nós queremos algo que é importante. Pedimos a Deus que nos direcione para que a gente possa chegar a uma mesma conclusão. Mas a gente tem formas diferentes de serem feitas uma coisa ou outra e a gente tem que respeitar isso. Numa assembleia, numa reunião. E a gente tem que aprender, ter capacidade de conviver com pessoas que às vezes têm uma ideia diferente. E aí não estou falando de fé, tá? A gente tem que também respeitar, como eu ensinei na lição passada, as pessoas que têm fé diferente. É o respeito. Não significa que concordamos com uma pessoa, por exemplo, que não crê em Deus. Queremos ganhá-la para Cristo e vamos nos esforçar para isso, mas respeitamos. A gente prega isso. Da mesma forma que a gente quer que as pessoas nos respeitem, como crentes, nós temos que respeitá-las. É claro, pregamos para elas entenderem a verdade, Jesus fazer a obra e elas se tornarem cristãs também. Mas não pode faltar o respeito. E numa reunião, numa empresa, por exemplo, você tem pessoas com ideias diferentes, seja uma pessoa capaz de respeitar as opiniões, de lidar com opiniões diferentes e caminhar junto apesar disso. Terminar uma assembleia, a sua proposta não foi a que venceu, mas a partir de agora vamos caminhar junto, porque temos a mente de Cristo. Eu acho que a mente de Cristo ela é interessante por isso, que faz com que mesmo que em algum momento nós tenhamos ideias diferentes, a gente abra a mão daquilo para caminhar com o nosso irmão. A gente entender assim, não, nossa igreja chegou a essa conclusão, então mesmo que não era a minha ideia originária, mas agora eu vou caminhar com a igreja. Porque eu faço parte daquilo, eu tenho a mente de Cristo, nós queremos todos a mesma coisa. Isso é importante, nós sabemos caminhar juntos. E a gente sabe que hoje isso é muito difícil, as pessoas não conseguem caminhar juntas. Às vezes nem dentro de casa, não conseguem respeitar a opinião do cônjuge, do filho, do pai. Né? E ainda mais às vezes numa igreja que você tem ali pessoas que vieram, você tem pessoas que são mais estudadas, menos estudadas, pessoas que trabalham em área administrativa, em área mais braçal, enfim, você tem pessoas de todo tipo ali, que veio de diversas famílias com várias a forma de viver, e aí se chegam ali, se juntam e aí passam a ser irmãos, passam a ser família também. Já pensou nisso? Você já imaginou como que é uma igreja? De gente que vem de várias práticas e de repente chega ali e passa a ter uma prática única. Só Jesus para fazer isso, não é verdade? Então, que eu e você consigamos caminhar juntos uns com os outros, apesar da diversidade, apesar de muitas vezes ter uma ideia diferente. Seja um pacificador. Os frutos do Espírito, né? Mansidão, paz, que está lá na bem-aventurança também. E lembra que o Espírito Santo de Deus nos faz caminhar com comunhão. Tá? Que Deus abençoe. Tá? A igreja não é composta de pessoas perfeitas, mas ela caminha buscando a perfeição. Tá? Então quero que você lembre disso. A conclusão aqui da nossa lição diz assim, olha, é a provisão de Deus para a nossa necessidade de comunhão. É verdade.
a igreja é um instrumento de Deus. Não nos esqueçamos, a igreja é bíblica. As denominações que eu falei aí, né? As denominações foram uma produção do homem, mas a igreja é produção de Deus. O que Jesus disse? Sobre essa pedra edificarei o que? A igreja dos outros? Ele disse, a minha igreja, da qual ele é o cabeça. Né? A maior comparação a respeito da igreja é que somos um corpo e o Senhor Jesus é o cabeça desse corpo. Ela é o refúgio para os que estão feridos e desencantados. É verdade. É na igreja que nós conseguimos, as pessoas encontram refúgio ali, tanto que nesse período, né, houve até essa possibilidade, não sei como é que está isso hoje em termos de leis, de considerar a igreja como essencial. O presidente mesmo considerou a igreja como algo essencial, porque realmente ela produz o bem-estar das pessoas, ela contribui para isso. Por exemplo, as pessoas, já imaginou o que seria das pessoas se não fosse a igreja nesse tempo, trazendo uma palavra de esperança, de ânimo, de motivação? Você já pensou se cada um estivesse sozinho dentro da sua casa nesse isolamento todo? Ela é a companhia dos remidos que se unem para exaltar a Deus. Ela é o local de repouso para aqueles que estão cansados das lutas. Ela é o local onde exercemos a nossa missão. Então, a igreja ela é muito importante. Que eu e você possamos valorizar muito a nossa igreja, principalmente depois desse tempo. Tá? Valorizar a congregação, estar junto. E você que está participando conosco, que não congrega ainda, tá? Como eu disse, procure uma boa igreja quando você tiver a oportunidade. Não somente congregue conosco aqui na rede social, né? Mas quando você tiver a oportunidade de estar lá com os irmãos, estar junto, lá vá. Uma igreja boa, uma igreja que prega a palavra, como eu disse, uma igreja, né, que realmente prega verdadeiramente a palavra. Analisa direitinho isso. Se precisar de um auxílio, eu como pastor estou aqui para te orientar. Mesmo você estando em outra cidade, outro local, pastor, queria que você me indicasse. É só fazer contato comigo que eu te indico, vejo um local bom para você poder frequentar, mas quando você puder, faça a questão de frequentar, de levar seus filhos para se socializarem, para estarem na EBD aprendendo a Bíblia. Você também está servindo junto com os irmãos. Tá bom? Essa é a lição que nós aprendemos hoje. O avivamento, ele está ligado à comunhão. Tá bom? E que bom que nós podemos estar juntos numa manhã como essa, ligados pela comunhão em Cristo. Tá? Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer porque você permaneceu conosco até esse momento, estudando a palavra, estudando a lição, né, de hoje. Muito obrigado porque você permaneceu com a gente até esse momento. Tá? Eu quero lembrar você o seguinte, na lição de domingo que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa revista e vamos fazer uma síntese do assunto. Tá? Então, os tópicos da nossa lição de domingo que vem, o último domingo de julho, vai ser as lições que nós estudamos. A gente vai fazer uma síntese, uma recapitulação dessas lições. Tá? Então você que tem a revista, né, é uma oportunidade de você dar uma olhada. Tem um texto também logo no final aí, falando sobre a história dos movimentos de reavivamento, aí a partir da página 57, quem tem a revista. Então você pode dar uma lida também nesse texto, tá? Então, no domingo que vem, eu vou fazer uma síntese de todo o tema que nós abordamos aqui, né? Do avivamento pessoal, tá? Para a gente encerrar esse tema, tá? E aí, eu vou pedir para você estar lendo o primeiro texto que nós lemos lá, falando sobre avivamento, que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Com uma ênfase no versículo 14, tá? Mas aí você dá uma lida lá. E aí, no domingo que vem, a gente vai fazer uma síntese de todos aqueles pontos que nós abordamos nessa lição, que foi tão importante para nós, falando sobre o avivamento, né? E que bom, quero confessar aos irmãos que eu tinha escolhido esse tema antes da pandemia, tá? A gente já tinha até comprado as revistas, depois acabamos ganhando as revistas, né? O pastor Wilson, né, fica aqui uma palavra de gratidão, doou para nós. A editora lá doou para nós, mas a gente já tinha planejado esse tema antes da pandemia. Deus sabe de todas as coisas, não é verdade, meus irmãos? Às vezes a gente acha que vai ser de um jeito e vai ser de outro. E eu resolvi não mudar a revista. Falei assim, não, eu vou com ela, né? Deus sabe de todas as coisas, então se Ele me deu esse tema, né, para a gente poder levar para a igreja,
É com esse tema que eu vou seguir. Eu creio que foi muito importante para esse momento de pandemia. Muita coisa falou para a gente aqui e foi aplicação assim diretamente para esse tempo de pandemia, tá bom? Então no domingo que vem a gente faz aí essa revisão, essa síntese do estudo e no domingo que vem eu vou apresentar para você o próximo estudo que nós estaremos abordando a partir dos próximos domingos, tá bom? Quero fazer juntamente com você agora uma oração, agradecendo a Deus pelo estudo da manhã e pedindo ao Senhor que nos ajude a caminhar em comunhão, tá bom? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo estudo dessa manhã. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar unidos numa mesma fé. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou isso, Pai. O Senhor nos deu essa oportunidade de mesmo num tempo, meu Deus, de pandemia, meu Pai, de isolamento, nós podemos estar juntos, caminhando com o Senhor, unidos na mesma fé. Meu Pai, que possamos vencer todas as barreiras para a comunhão, que possamos vencer todos os empecilhos para a comunhão, a fim de estarmos juntos na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar que estejamos, possamos exercitar a comunhão em Cristo e que assim as pessoas possam conhecer a Jesus através dessa comunhão também. É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero dar para você agora alguns avisos, né? Algumas informações, né? Lembrar da programação de hoje, tá bom? 16 horas, live do Ministério Infantil, quando você vai acessar lá a Primeira Igreja Batista de Curitiba, tá? Às 16 horas. Faça um esforço, papai, mamãe, vovó, tio, enfim, coloque lá as crianças para assistir a live, para fazer as tarefas, ajude ela a fazer as tarefas, tá bom? Isso vai ser muito importante para ela. Você vai ser abençoado, tá? Com seu filho aí participando das lives do Ministério Infantil da nossa igreja, que a gente usa, como eu disse, aí a live da PIB de Curitiba, tá? Olha só que recurso a gente pode usar, né? Aqui em Cachoeira a gente pode usar uma live de uma igreja lá em Curitiba, que fizemos o contato e a gente divulga e aí trabalha junto. Muito bom isso. Esse recurso é muito bom. Tá? Então, 16 horas e às 18h30, ou a partir das 18h30, você já fica atento que nós estaremos transmitindo o culto ao vivo lá na nossa igreja. Eu quero deixar aqui uma palavra, né, para você que congrega conosco. Eu disse isso já no domingo passado. Se você não está no grupo de risco, está se sentindo bem, não está com nenhum sintoma, tem tempo que você não vai lá participar conosco, tá? E você sente a vontade de ir, está seguro para ir, então vai lá, leve a sua máscara, tá? Vai de máscara, lá na entrada você vai ter o álcool gel. Nossa igreja também adquiriu para essa semana já o medidor de temperatura, o termômetro digital para medir a temperatura daquelas pessoas que chegarem. A nossa recomendação é para você dar um pouquinho de preferência a ficar em casa, tá? Mas se você está sentindo muita falta e quer ir, não tem problema, vai, chega lá, acate as orientações que a gente vai passar para você, da higienização, do distanciamento. Eu tenho falado que a gente não pode abrir para muita gente, porque nossa igreja, ainda mais com os bancos hoje, tá? Não dá para muita gente ficar lá, então a gente tem que ter um distanciamento, a capacidade reduz muito. Tá? Então a gente não pode ter um grupo muito grande, mas se você já tem tempo que não vá, não faz parte do grupo de risco, está bem, está se sentindo bem, e está sentindo falta de ir lá participar do culto, tá? Então usa os cuidados que você pode e vai lá participar conosco hoje, se você assim desejar. Como diz, dá a preferência de participar de casa, mas se você quer ir lá, como eu já tenho dito desde a semana passada, você vai lá participar conosco, e chegando lá fica, né, com distanciamento, acata lá as orientações direitinho, né? Você pode participar lá conosco. A gente não está abrindo muito, como eu disse para os irmãos, em virtude da situação da nossa cidade de forma específica, principalmente a sede do município. Tá? Então, por isso que a gente ainda não está abrindo os cultos presenciais, está permitindo sim, como eu estou dizendo, algumas pessoas irem lá e aí ficarem bem distantes umas das outras. Então, alguns podem participar, mas não pode ser muita gente. E aí é aquela palavra nossa, né? Então, de dar preferência a ficar em casa por isso, porque se a gente abre... E aí quem que eu vou falar? Eu vou sortear quem para ir lá?
né? Então eu só faço, alguns que puderem ir e que quiserem, dessa forma como eu falei, mas não pode ir, dar preferência a ficar em casa. Por quê? Porque se chegar lá um grupo, vamos dizer que se todos os membros da nossa igreja quisessem ir hoje lá, não poderia recebê-los. Talvez um terço, talvez nem isso, né? Talvez lá umas 30 pessoas, 20, no máximo, assim, eu não sei como é que é a questão de distanciamento, eu poderia receber. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Se você precisar ir, então vá, mas com todos esses cuidados, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um dia na presença do Senhor, compartilhe o link dessa transmissão, obrigado por ter ficado conosco até esse momento, tá? Transforme o seu lar numa igreja, e eu vou colocar aqui para você ouvir nesse final, né, a música Deus, Somente Deus, interpretada aqui pelos Vencedores por Cristo. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Um abraço, fica com Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, da voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Até a próxima, Deus abençoe.